que a importância do brincar sem brinquedo proporciona a criança entrar no mundo da imaginação, no mundo da criatividade, ela criar possibilidades, né? E sem contar que quando ela tá brincando sem os brinquedos, tanto pode ser sozinha, quanto pode ser com outra pessoa, seja um adulto, seja uma outra criança, e vai ampliando, assim, as interações. Então, por isso que eu acho muito importante essa possibilidade do brincar sem os brinquedos prontos, né? Industrializados, né? O fogãozinho, as coisinhas já com uma pré-definição do que deve ser feito, né? O importante é a criação. E, principalmente, a brincadeira com elementos da natureza, objetos do dia a dia, utensílios do dia a dia, né? Potes, água, sempre fazem sucesso. Eu vou chamar então você, Sim, pra gente conversando, vamos ver se ao longo vai entrando mais gente. Mas como eu falei, é a primeira live de domingo, então pode ser que não tenhamos ninguém, mas vai ficar salvo e depois o pessoal assiste. Então é importante a gente conversar. Tô super ansiosa pra falar contigo. Já gostei muito. Vamos chamar assim. Oi! Olá! Tudo bom? Tudo bem? Estamos sem plateia por enquanto. Ah, é isso Mas aí. vamos fazer de conta que é uma videochamada no WhatsApp, um bate-papo. Sim. O que importa é que depois as pessoas vão ver e vai ser tudo bem. Sim, fica gravado. E o pessoal acaba assistindo bem depois, assim. O pessoal acaba assistindo bastante. Si, Sim. deixa eu te agradecer por você ter aceitado. Eu sei que sua vida aí é mega corrida, tanto na vida profissional quanto com os pequenos. E é isso, assim, eu queria muito conversar com você, porque, como eu falei pra você, eu te conheci através daquela live da SME, né, que você fez, eu não lembro o nome do outro rapaz, mas ele também falou sobre instrumentos musicais que podem ser confeccionados, né, e aí eu gostei bastante, no dia eu até fiz algumas anotações das suas sugestões e tudo, e aí depois fui fuçando na internet e fui vendo um pouquinho, né, da Oficina Verde Rosa, e depois, conversando com você, achei muito legal essa sua proposta, né? Sobre o olhar para a criança como alguém, né? Porque muitas vezes a criança parece ser um ser apartado do mundo, né? Então, eu acho isso muito importante. Então é isso, se apresenta, fala um pouquinho de você, sobre a Oficina Verde Rosa, faz aí uma propaganda. Eu vi que dá para fazer atividades com os pais, né? Então eu não sei como que está funcionando agora por conta da Uhum. pandemia, mas eu fiquei Uhum. super interessada para poder ter esse momento com os pequenos, né? Eu acho muito válido. Então agora a palavra é sua, pode falar. Bom, eu sou a Cintia Arcângelo, criadora das Oficinas Verde Rosa, mas antes disso, sou mãe de Francisco, de 6 anos, e do Otto, vai fazer 9 anos agora. Na verdade, 6 anos? Não, gente, 5. Ai, meu Deus. Sim. Francisco de 5. A Francisco gente de já até 5. confunde, né? Meu Deus. E Otto de 8, vai fazer 9 anos agora, daqui 2 semanas. É companheira do André. E me considero uma contestadora nata, né? Me considero com muita bravura uma pessoa que gosta de olhar para as coisas e contestar. Não, mas espera, tá assim por quê, né? Mesmo sendo ruim e mesmo sendo bom, não importa. Por que que é assim? E foi com esse olhar que, depois de ser mãe, quando o Otto nasceu, há 9 anos atrás, quase 9 anos atrás, que minha vida começou a se transformar, porque até então, além de ser muito dona de mim, eu trabalhava muito, sempre trabalhei muito. Minha primeira formação de design gráfico, então eu trabalhei 15 anos em agência e sempre trabalhei muito, de segunda a segunda, noite, virava, fazia faculdade, enfim, né? Vida corrida. E quando fiquei grávida, eu sempre falei, meu, quero ter muitos filhos, quero ter 10 filhos, né? Essa era a minha Corajosa. perspectiva de vida. Quero ter 10 filhos, quero morar num sítio, quero ser avó, quero ser vó de fazer bolo à tarde. Essa era a minha perspectiva. Quando eu tive o Otto, além de toda essa perspectiva cair, o que mais me chocou, vou colocar essa palavra, o que mais me chocou, porque foi o que me modificou, foi ver que a criança, ela não é aceita na sociedade.
Ela não é abraçada, ela não é acolhida, ela não é entendida Ela não tem e voz. ela não tem voz. E ela é e eu vou colocar aqui com uma palavra não só entre parênteses, mas inclinado, tá bom? Em itálico. Como uma raça que pode sofrer até hoje preconceito sem medida, sem medo de ter isso, né? As pessoas não se sentem erradas por isso. São os únicos que ainda você pode falar, você ouve por aí, eu não gosto de criança. Aqui não pode entrar criança, né? Aqui não aceitamos crianças. Crianças não podem entrar nesse local. Então, é uma parte da sociedade que é de fato excluída. Em todos os sentidos, né? E foi isso que me tocou, foi isso que me chocou, foi isso que me modificou. Ver que não bastava eu ser uma boa mãe, não bastava isso. Eu tinha que ter uma sociedade inteira, eu tinha que ter uma aldeia inteira em volta de mim que acolhesse não só a mim, mas o meu filho também. Esse E a provérbio africano é muito lindo, né? Que é preciso é, de uma aldeia para criar uma criança, né? uma Isso é criança. muito legal. Exatamente. E isso sempre teve muito dentro de mim, né? Minha mãe é professora da rede já há muito tempo e a gente sempre trocou muito. Educação sempre foi um assunto muito latente. Antes de ter a Verde Rosa, acho que eu cheguei a falar, eu tive um coletivo de artes. Sim. Então, eu sempre gostei muito do assunto em si. Educação, infância, sociedade, filosofia, sempre foram temas que me deixavam muito vivas, né? Eu sempre fui muito viva a buscar informação sobre esse assunto. Então, eu sempre troquei muita ideia com a minha mãe sobre isso. Mas eu nunca tinha percebido que ser mãe e ser uma criança, automaticamente você é excluída da sociedade. Isso eu nunca tinha percebido. São coisas que a gente só vivencia quando se tem um filho. De Quando fato. você vira mãe. As pessoas podem falar o que quiser. Você só vai vivenciar isso quando você tem um filho. Ponto final. E foi o que Sim. aconteceu comigo. Então, quando isso aconteceu, eu fiquei realmente muito indignada. Eu falei, cara, isso não é possível que isso possa acontecer. Que hoje, no auge de 2012, isso possa acontecer, né? Foi realmente, para mim, eu comecei a estudar coisas e olhar coisas e por um outro aspecto que até então os meus estudos não tinham me levado. Aí eu encontrei profissionais, encontrei mentores, encontrei mestres como Maria Montessori. Eu não consegui ler o título do livro. O Segredo da Infância. Lindo, conheço. O Segredo da Infância. Maria Montessori, Anne-Marie Rome, Lídia Ortega, enfim. Um livro aí, uma gama de pessoas que têm um olhar sensível para a infância. Sim. E que vira para a sociedade e fala, cara, vocês estão errados. Se vocês não se modificarem, nenhum esforço vai dar certo. E ali eu me encontrei. E ali eu falei, cara, este é o meu lugar quentinho, este é o meu ninho, porque então eu era um ninho eu era alguém fora do ninho, né? Um estranho no ninho, né? A gente fala. Eu era um estranho no ninho de fato. Eu até comentei com você, eu sempre falei que o ditado que me pariu foi onde não cabe meu filho, não me cabe. Foi realmente isso que eu senti, foi isso que me modificou. E que eu senti que era a minha, não vou dizer missão, porque é uma coisa muito forte, mas eu falei, é esse papel que eu quero exercer na sociedade. É esse o discurso que eu quero propor para minha vida, sabe? Fazer com que meu filho se sinta abraçado. Eu quero que ele cresça e olhe para o mundo e, de fato, faça valer o direito dele, de que ele é um ser que pode transformar, que é um ser pensante
e que é um ser transformador da sociedade. Eu quero que ele cresça com este pensamento, eu quero que ele cresça com esta certeza. E aí, esses dias eu até estava falando com meu irmão, né? Meu irmão que é uma pessoa incrível, incrível, mas ele é uma pessoa que foi formada numa educação tradicional, como eu. Não Como a teve nada maioria de nós, né? Exatamente, como eu. Mas ele não se modificou, ele é solteiro, enfim, né? E aí ele estava falando comigo sobre escola, sobre educação, sobre, enfim, um milhão de coisas. E aí eu falei para ele, falei assim, Rafa, eu quero que meus filhos, eles cresçam sabendo muito mais sobre racismo estrutural do que sobre função de segundo grau. Eu quero que os meus filhos saibam muito mais sobre seus direitos e sobre seus deveres, sobre respeito, do que sobre regras gramaticais. Sim. Eu não quero que eles cresçam sabendo coisas, sabendo teorias e sabendo regras que são importantes, né? São importantes, é importante você falar bem, é importante você saber fazer coisas de matemática, mas é muito mais importante você viver em sociedade. É muito mais Sim. importante você saber o que veio antes de você. É muito mais Quando importante. a gente fala das competências socioemocionais, é muito isso, né? Que o cognitivo é importante, né? Não é que a gente tem que anular uma coisa ou outra. O importante é justamente ter esse olhar de que a emoção, de que o sentimento, né? Que essa questão toda de como lidar em sociedade, como tratar o outro, como conviver com o outro, é tão importante quanto, né? Não basta, o Daniel Goleman fala isso, né? Não basta toda essa inteligência e você não conseguir conviver com as outras pessoas. Exatamente. Um complementa o Então, outro. para mim, para a Cíntia e para a Verde Rosa, que está aqui dentro, na verdade a Verde Rosa está aqui dentro, né? Ela tem essa alma, ela tem essa vontade. Então, em tudo aquilo que a Verde Rosa faz, seja nas vivências sensoriais, seja nos brinquedos, seja nas recreações, seja nas decorações, seja nas instalações sensoriais, seja ela aonde for, seja nos projetos, né? Quando a gente vai lá conversar com a criança, todas elas, a gente está lutando para que a criança tenha o direito de ser, ela tenha o direito de poder crescer e olhar para aquilo que está à sua volta e falar, não, eu faço parte disso. Sim. Eu não sou culpada por isso. Eu faço parte, não sou culpada pela fome do mundo. Eu não como um prato de comida porque eu não tenho fome. Não porque a outra pessoa passa fome. Não é culpa minha. Não é culpa minha mãe ser drogada e eu ter que estar numa situação de rua. Eu estou aqui por um motivo e faço parte disso. Essa é a minha história. A história da minha mãe não é a minha história. Oi, desculpa. Desculpa aí, não vai fazer lá em cima pra internet. Não, tá bom aqui, tá ótimo. Tá ruim, se travar, vocês me falam, tá? Que também me falando que a internet tá ruim. Tá, de vez em quando dá uma travadinha, mas dá pra te ouvir. Dá? Peraí, deixa eu ver se eu mudo aqui. Eu vou mudar pra minha, peraí. Tá bom. Pronto. Foi? Foi. Então, mudei para os dados. Então, esse discurso, ele é muito importante para a gente. E esse discurso, apesar de parecer que não tem uma coisa a ver com a outra, para mim, no meu ponto de vista, ele é a base de tudo. Ele é a base para quando o pai vai brincar com a criança e ter um olhar para ele gentil, de que ele seja protagonista daquela brincadeira. Que ele saiba que naquela brincadeira ele está dialogando, ele está contando como foi o dia dele, como ele está vendo o que está acontecendo com ele no dia.
Então, se o pai, se a família tiver esse olhar gentil para a criança, quer dizer que ele vai mergulhar dentro do mundo da criança e ele vai entender que aquela criança está contando algo para ele e ele vai respeitar a criança. E se ele respeitar a criança, essa criança vai respeitar o pai e a mãe, vai respeitar o professor, vai respeitar o moço da esquina, vai respeitar o moço da venda, e vai respeitar, e isso vai se multiplicar. Então, o respeito pelo outro, que é a criança também, para mim é a base de tudo. Isso está no brincar, isso está no dialogar, isso estar no alimentar, isso estar em todos os aspectos. Para a premissa nossa, que a criança lida com o mundo brincando, então qual é a forma que a gente dialoga com a criança? Como é que você dialoga com a criança? É por palavras? Boa noite. É por palavras? Sim, é por palavras, mas é também por brincar. Sim. Se a criança te chama para brincar, você aceita. E aqui, gente, eu estou colocando aqui, quem está assistindo e quem vai assistir, não é você estar 24 horas com a criança brincando, não é você deixar de fazer algo importante e falar, não, eu preciso estar com a criança porque a criança... Não é isso, porque todos nós, o respeito também fala disso, né? Isso é um peso para mim, sim. Hã? Isso é um peso para mim, eu tenho aprendido muito com isso, porque nessa fase de pandemia, de trabalhar em casa, eu não consigo estar 24 horas com o meu filho, né? E às vezes eu preciso limpar a casa, às vezes eu preciso cozinhar, às vezes eu preciso trabalhar, às vezes eu quero estudar, às vezes eu quero ler um livro. Eu não consigo e não quero ser mãe 24 horas por dia. Mas isso às vezes causa uma culpa. Olha, hoje eu precisei deixar ele um pouco sozinho. Isso é difícil. É difícil, mas a gente precisa entender que nessa jornada materna, e não só materna, vou ousar a falar jornada pedagógica, como professora também, nós estamos lidando com nós mesmos. Sim. A gente está lidando o tempo inteiro com nós mesmos. Então, o que nos impede, gentilmente, de falar com a criança de que aquele momento não é o momento? Se a gente vai atender ele no momento dele também. A partir do momento que você respeita o momento dele, ele também vai respeitar o seu. Sim. Certo? Certo. E isso serve para qualquer ambiente. Serve para o ambiente de casa, serve para o ambiente de escola, serve para o ambiente profissional. Não importa o ambiente que seja. Você sabe, sim. Você está falando isso? Eu fiz lives no mês de outubro, acho que fiz umas 5 lives, hoje com você acho que é a 6ª. Em nenhuma delas, o meu filho veio aqui na sala. Ele fica lá no quarto com o meu esposo, normalmente. Hoje ele tá com a minha mãe, com os meus sobrinhos. E eu falo pra ele, filho, olha, a mamãe vai lá trabalhar um pouquinho e daqui a pouco a mamãe vem. Você fica aí, tá bom? Ele fica. É lógico, né, o que eu falo. Tem algumas coisas que eu não consigo ser radical. Por exemplo, o uso das telas. É uma coisa que eu não consigo não ter na minha vida. Principalmente nesse período de pandemia, tem momentos em que as telas acabam sendo, digamos, necessária. Então, meu esposo fica com ele no quarto brincando de carrinho, aquela coisa toda, e às vezes ele pede. Aí liga o desenho. Mas assim, eu converso sempre com ele. Eu falo isso pra ele, filho, eu vou fazer tal. Eu sempre comunico ele. E é muito engraçado. Em nenhum momento ele me perguntou pro pai onde eu tava, ou quis vir pra sala. E é tranquilo, se ele vier, faz parte. É maternidade, meu filho tá aqui, vou acolher. Mas eu digo assim, parece que ele entende mesmo. Ele saca que, olha, agora eu preciso dar um tempinho para minha mãe. Exatamente. Bom, você viu, teve uma live da SME que eles participaram. Na segunda, eles participaram. E eles entendem, sabe? Porque eles questionam comigo aqui em casa. Pô, você tá brincando com outras crianças e não tá brincando com a gente, né? E, de fato, é uma reivindicação justa. Sim, sim. Eu estou cansada, esbugalhada, sem alma, mas é uma reivindicação justa. Sim.
Sim. Você passa o dia inteiro na escola, quando chega lá em casa, você não quer brincar comigo. Pô, é muita É. sacanagem, né? É uma reivindicação justa, e eu acho passível de diálogo, né? Tem dia que De rola, tem dia que acolhimento, não né? rola. De Eu acho acolhimento. que exato, né? Então, a gente fala o tempo inteiro. Eu estava conversando com a minha mãe esses dias que eu disse que é professora. A gente fala o tempo inteiro sobre disciplina positiva, a gente fala sobre acolhimento, a gente fala sobre afeto, a gente fala sobre vínculo familiar, ou vínculo com o professor. A gente está falando o tempo inteiro sobre gentileza. O tempo inteiro. Tudo isso fala sobre gentileza e respeito. Não importa qual seja a técnica, qual seja a teoria. Todos estamos falando de gentileza. Mas é o que eu falo. A gentileza vem a nós o vosso reino nada quando se parte da criança, Verdade. né? Então, aí entra o adultocentrismo. Então, peraí, você vai ficar na tela porque a mamãe precisa trabalhar. Você precisa ficar com seu pai porque a mamãe precisa trabalhar. Você vai ficar com a sua mãe porque o papai precisa trabalhar. Agora não pode fazer barulho porque eu preciso não sei o quê. Agora dá para você ficar com seu pai porque eu preciso cozinhar. É, Agora, ou seja, a vida da criança, ela gira em torno do adulto. do adulto. Eu não estou dizendo que seja por má fé, mas é para se refletir em que ponto da sua casa, e é a pergunta que eu falo em todas as lives, em que ponto da sua casa é a criança que manda? Não manda de autoritarismo, manda de protagonismo, manda Sim, de fazer parte da família. Se você quer um filho que seja respeitoso, que seja gentil, que seja cidadão, que te respeite e respeite o outro, em que ponto da casa ele está sendo respeitado? Porque verdade. se ele faz parte da casa, eu vou entrar no brinquedo, tá agora? Se ele faz parte da casa, qual parte da casa que faz parte dele? Qual é a parte da casa que faz parte dele? É. Se quando ele pega o brinquedo, a primeira fala da mãe e do pai, e toda mãe e pai fala, toda mãe e pai fala. Depois, se você pegar, você tem que guardar. Não esquece que não pode bagunçar. É. Todas nós falamos. Mentira aquela que não fala. O que você está dizendo para a criança? O que você está dizendo para a criança? Que não vale a pena brincar. Sim. É muito melhor ele ligar o botãozinho da televisão e assistir televisão, porque não E que aquele bagunça. espaço ele não tem direito nenhum sobre aquele espaço, né? Eu que dito as regras sempre, né? Exatamente. Você não fala para o seu marido, olha, se você comer, você tem que lavar a louça, valeu? Você fala isso pro seu marido? Se você sujar a Não. cueca, você vai ter que lavar. Você fala isso pro seu marido? Se seu marido falar para você, velho, o bicho pega, né? Opa! Não é? Mas a criança ouve o tempo inteiro. A criança ouve o tempo inteiro. Eu não tô aqui para ficar lavando suas roupas, não. Eu não tô aqui para não sei o que, para ficar catando seus brinquedos, não. A gente fala isso o tempo inteiro. Então, assim, eu estou aqui falando do discurso, da gentileza, do respeito, da infância, do blá 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 blá, mas escapa, porque a minha criação foi assim. Porque E a eu gente é ouvi. humano, né? Se a gente é humano, a gente não consegue estar o tempo inteiro, a gente não é um robô, né, Não, programado, né? não, Você mas a tem gente momentos que você também não tá bem, né? sim, mas a gente precisa refletir sobre isso, Sim, se acolher no sentido de que isso faz parte da minha história. exato. E eu não quero que faça parte da história dele. Não quer dizer que ele não tenha que arrumar, não quer dizer que ele não tenha que guardar. Não é isso. Mas eu tenho que dizer que se ele faz parte da minha família, os brinquedos dele faz tanto parte da minha rotina quanto a louça que eu tenho que lavar. Não importa Sim, quem tem que lavar, se é o pai, se é a mãe, se é a moça que trabalha em casa, se é a avó, se é a tia, se é o irmão, não importa. Mas aquele brinquedo, ele faz tão parte quanto a cama para arrumar. Ele faz tão parte quanto a louça, quanto o banheiro para lavar, quanto o papel para sim, trocar, quanto o lixo para tirar. Então, se ele aprender que o brinquedo vai ser ajudado a ser guardado, ele vai te ajudar a tirar o lixo do banheiro quando ele crescer. sim. Ele vai te ajudar a lavar a louça. Ele vai te Você ajudar a arrumar a sabe, cozinha. sim, Você não vai precisar explicar para ele que ele tem que arrumar o quarto dele porque é dele. Porque sim. não é dele. Porque na hora da briga, o quarto é seu. O quarto não é dele. Né? Na minha casa, né? Na minha casa, minhas regras, né? É, é verdade. Você sabe que você está Então, falando isso, Si, e eu estou pensando, né? Esse momento que a gente está em isolamento,
para mim, teve muito mais coisa boa do que ruim, né? Às vezes eu falo que no começo eu até me senti um pouco egoísta de pensar, nossa, mas é um momento tão difícil e eu tô conseguindo enxergar tantas coisas boas nisso. Mas é aquilo, eu tenho essa visão. Eu acho que tudo na nossa vida, como eu falei no começo, né, do equilíbrio, eu acho que tudo vai de como você olha, né? Os extremos é que são perigosos, né? E aí eu estudei, comecei a estudar demais e a refletir demais nesse momento de isolamento, principalmente por estar mais tempo em contato com meu filho. Sou professora, então tenho aquela rotina de ficar com crianças, mas é o que você falou sobre a maternidade no começo, né? Parece que vira uma chavinha quando a gente vira mãe. Parece que a consciência da gente vai para um outro lugar, né, de reflexão. E aí eu comecei a pensar muito sobre isso. Eu falei, poxa, eu tava falando isso com a minha mãe, inclusive, hoje. Eu falei, mãe, é muito engraçado, né? Porque, por exemplo, o meu filho, ele tá numa fase que, assim, você não pode distrair 5 segundos. Ele tá lá no banheiro lavando a mão. Ele lava a mão se você deixar o dia inteiro. Ele ama ir na pia do banheiro. E eu falo pra minha mãe, aí eu vou lá, filho, não pode vir sozinho. Quando você quiser, você chama e a mamãe vem com você. O meu marido fala a mesma coisa, Pedro, quando você quiser, chama o papai, a gente vem com você. Porque a pia é um pouco alta, e aí ele sobe numa caixinha que tem no banheiro. E outro dia o pezinho escapou e ele bateu a boca na pia. Então a gente fala, chama, não vem sozinho. E eu falei pra minha mãe, você sabe que ao mesmo tempo que eu pego no pé dele, nessa coisa de, olha, chama, não é pra vir sozinho, meu marido fica bravo às vezes, porque eu acho lindo coisas que ele faz e que teoricamente é errado, né? Pra mim é o máximo. Ele tá crescendo, ele tá se descobrindo. Eu sei lavar minha mão, eu quero lavar minha mão. Ele já fica na pontinha do pé e ele consegue encher o copo d'água dele no filtro. Eu fico com medo dele na hora de escorregar, é um filtro de barro, fico com medo dele tentar apoiar e o filtro cair. Mas eu acho o máximo, juro por Deus, eu não tô sendo, sabe, fazendo cena. Eu acho o máximo. Pra mim é a evolução do meu filho. E eu falo, juro por Deus, eu falo e eu fico emocionada de verdade. Porque assim, eu vejo aquele ser tão pequenininho que lá no hospital veio chorando no meu peito, tão dependente de mim. E ele agora já consegue lavar a mão e encher o copo. Gente, mas pra mim é o máximo. Eu acho o máximo. E eu tava falando isso com a minha mãe hoje, né? O quanto é engraçado a gente falar, e quando meu filho crescer, eu quero que ele seja independente, eu quero que ele arrume um bom emprego, eu quero que ele seja respeitoso, eu quero que ele seja isso, 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 isso. A gente tem uma cartilha de características e adjetivos. Mas como eu posso querer que o meu filho seja alguém bem-sucedido, que se coloque, que seja uma pessoa determinada, se eu podo ele o tempo inteiro? Não mexe aí, não faz isso. Sai daí. Exato. Gente, e isso é uma coisa assim, é uma reflexão que eu tenho tido muito. A Ana Paula tá aqui, a gente conversa muito disso, né, Ana? Ela também tem uma bebezinha. E o quanto a gente vai percebendo assim, né, que a gente cresceu numa sociedade que realmente anula e invisibiliza as crianças, que desconsidera as crianças e que é o extremo, né? Ou eu sou autoritário ou eu sou permissivo. E não é necessário esses extremos. Você pode e deve colocar regras, né? Ensinar, olha, sujou, limpa, né? Bagunçou, arruma. Mas também acolher, também ensinar. Isso que você falou dos brinquedos é muito legal. Que às vezes eu falo, Pedro, vamos guardar os brinquedos. Vamos guardar os brinquedos. E ele vem, eu não preciso ficar brigando com ele para guardar. E, gente, eu não vou falar que ele não apronta, ele não é um santo. Tem dia que ele fala, eu não quero guardar. Tem dia que ele começa a gritar, ele se joga no chão, aí ele começa a chutar os brinquedos porque ele não quer guardar. Principalmente se ele tiver com sono. Aí você esquece. Aí eu respiro, faço aquela meditação, né? Filho, vem aqui, eu vou guardar a bolinha azul, você guarda a bolinha vermelha. Às vezes, juro por Deus, demora meia hora, 40 minutos. Mas a gente guarda o brinquedo junto. Eu nem faço ele guardar sozinha e nem guardo sozinha. Mas a gente guarda junto. E isso é tão engraçado, só para concluir minha fala e voltar para você, que agora ele já tem isso. Ele já tem essa noção de coletivo, de companheirismo. Então, por exemplo, se ele perde a chupeta, ele perdeu a chupeta, não sabe onde está. Ele faz, mamãe, vamos procurar nós dois? Ele tem 2 anos e 9 meses. Mamãe, vamos procurar nós dois? Na hora, à noite, depois que a gente janta e fica aqui na sala os 3, ele fala assim, vamos no quarto da mamãe e do papai, nós 3?
Ele já tem essa coisa, vamos nós três, nós, né? Eu acho isso o máximo. Então, assim, ele ajuda. A minha sobrinha tá aqui em casa, ela caiu, começou a chorar. E aí ele ia pertinho dela, fazia carinho, fazia. Está tudo bem, Gabi. Está tudo bem. E o que que é isso? Quando ele cai, é o que eu falo com ele, filho, machucou? Machucou? Tá doendo? Tá tudo bem, a mamãe tá aqui. Às vezes a mamãe cai também, mas tá tudo bem. E outro dia ele caiu e ele fez isso. A hora que ele caiu, eu falei, filho, machucou, cuidado. Ele fez, eu estou bem, mãe. Eu estou bem. Levantou, subiu na motoca de novo e continuou passeando. Então é isso, sim. Eu acho que quando você estabelece isso que você está falando, essa relação de que não é porque ela é uma criança que você não precisa conversar e dialogar com ela. E eu converso e dialogo muito com ele, né? Eu acho que isso é essencial, a conversa, incluir as crianças, né? E isso é a base de tudo, assim. Vou entrar nos brinquedos, né? Da brincadeira sem brinquedos. É de fato a base de tudo, porque é a partir disso que você se conecta com a criança. Se você se conecta com o seu filho, a partir do momento que você aceita a sua história, que você aceita a sua caminhada, que você vai olhar para ele e falar, nossa, ele também tem a dele, ele tem vontade própria, ele tem personalidade própria, ele tem a idade própria. Quando você consegue enxergar com esses olhos, você consegue enxergar que brincar livre é um pleonasmo. Que brincar Porque o brincar livre, já é livre. se não for livre, não é brincar, né? Então, neste contexto, o brinquedo, ele é apenas um instrumento a mais, como disse a Maria Montessori que você falou. Ele é um pleno segundo plano. Ele é uma peça, né? Ele é uma peça do brincar. Supérfluo, né? Ele é somente mais uma peça. Essa peça, ela só vai se tornar muito importante se a gente for entrar no brinquedo em si, quando ela fizer sentido para a criança e fizer sentido para a família, para o contexto que ele foi dado. E o que é fazer sentido para a criança? É afetivo, é desenvolvimento, tudo aquilo que nós sabemos, né? Então, não adianta a gente dar um cabeça de 250 peças para uma criança de 1 ano. Não vai fazer sentido nenhum. Ela vai comer a peça. Exato. E vai fumar, assim. É. Vai ter um brinquedo de comer. É. Se o adulto souber aceitar isso, tá delícia. Vai ser uma peça de colocar dentro do pote, vai ser uma peça de tirar do pote, né? Tudo bem, né? Se o adulto conseguir aceitar isso, é um brinquedo incrível. Se o adulto não souber aceitar isso, vai ser um brinquedo nada, né? Então, o brinquedo, ele é aquilo que o contexto conta. Aquilo que faz sentido para a criança dentro de um contexto. E a criança sabe quando você dar um brinquedo que é um brinquedo para ela ou um brinquedo para você. Eu sempre quis ter uma motoca automatizada, então eu vou dar para o meu filho uma motoca automatizada. Meu filho não anda de motoca. Meu filho gosta de boneca. Né? Sempre quis ter uma boneca, e eu dou uma boneca para o meu filho, e meu filho sempre quis uma motoca. Né? Não adianta, ele sabe quando é. E quando ele quer agradar, qual o brinquedo que ele vai pegar? Qual é o brinquedo que ele vai pegar? É esse brinquedo que ele vai pegar. Porque ele quer te agradar, porque a criança, ela é gentil. A criança, sua natureza, ela é gentil. Sim. É ela que é esse brinquedo que ela vai buscar a aprovação do pai e da mãe. Porque você sabe, isso que você está falando, eu lembrei agora, esse mesmo livro que eu mostrei da Maria Montessori, ele tem uma parte que fala isso, o quanto a criança ama e o quanto a gente ignora esse amor e as demonstrações de amor. E tem um trecho do livro que ela fala, né, que muitas vezes o pai e a mãe tá lá dormindo e a criança entra no quarto e os pais repreendem, né? Ai, mas ainda tá cedo, você já entrou, vai dormir mais, eu tô cansado. É óbvio, a gente é ser humano, né? Você sente isso, você fala, eu queria dormir mais. Mas pra criança é ai, tô com saudade, eu quero ir lá ficar com meu pai e com a minha mãe de novo, né? E o quanto a gente ignora isso, e é o que você falou, né? Muitas vezes para nos agradar, ele vai fazer aqui, ele se anula, porque não, isso aqui minha mãe e meu pai gostam, então eu vou fazer isso aqui para agradar eles.
e a gente deixa de enxergar, né, essa E aí delicadeza eu das vou fazer uma crianças. pergunta: o que nisso se transforma quando a gente cresce? É. Depois fica uma pessoa fria, que não tem amor ao próximo, que não demonstra sentimentos. Que busca uma pessoa, ou cresce uma pessoa que busca a aprovação sempre do outro. Exatamente. E Exato. Eu aí, sei mora o bem o que é problema. isso. Se a Eu pessoa sei bem o cresce que é fria, isso. olha, eu vou dizer que é até bom, mas se a pessoa busca ser aquilo que o outro quer, meu amigo, aí mora o problema. E é o Eu que trato isso na terapia, Cíntia, eu sei o que é isso. é isso. Então, assim, e isso acontece desde o dia em que nascemos. Desde o dia em que nascemos. Nós buscamos aprovação afetiva. Exato. Nós buscamos aprovação afetiva o tempo inteiro. Ser E, aceito, né? e quando a gente cresce com a gentileza, com o respeito, você cresce com o sentimento de pertencimento. O que vai te fazer você ser um adulto pleno. Um adulto que vai olhar para o próximo e vai falar assim: olha, você é diferente e eu sou outro. Você é um e eu sou outro. E podemos conviver. Não sou menos que você. Eu não preciso da sua aprovação. Eu preciso de respeito. E você precisa de Exato. respeito. Que é o que falta hoje. Faltamos diálogo e respeito. É isso, essa é a nossa sociedade hoje. Falta de respeito e falta de empatia, de entendimento, de gentileza. É isso que falta hoje, né? E isso a gente trata lá atrás, a gente trata na primeira infância, porque é assim Exato. que crescemos. Então, o brinquedo, o brincar, ele é isso. A gente ensina para a criança através do brincar. A gente ensina para a criança, o brincar para ele também é o diálogo. Também é a conversa dentro daquilo que ele busca de importância. Mamãe, mas por que a estrela é branca e não é azul? Olha a oportunidade que você tem para você falar sobre lua, sobre terra, sobre sol, sobre espaço, sobre astronauta, sobre astrologia, sobre física, sobre E a química. gente, às vezes na correria, responde o quê? Ai, sei lá, filho, deixa eu ir que eu tô atrasada. Porque Deus quis. Matou, Deus matou. quis. É, Deus quis. Deus quis, é isso, entendeu? Deus pode matou. tudo. Matou a criatividade, a imaginação, a magia. Então, o diálogo, não o diálogo, a Lídia Ortega tem uma fala muito, muito legal, assim, que quem fala é adulto, não é criança. E de fato é, porque a criança, na fala dela, ela ainda está brincando. Dentro da fala dela, ela ainda está usando o corpo inteiro sinestésico para entender uma coisa só. E a gente quer falar. A gente fala, você não perguntou? Dá para você ficar quieto para ouvir a resposta? Não. Ela está cantando e está te ouvindo. Ela está olhando o céu, está dançando, está te ouvindo e está pulando corda e está dando atenção a você. Porque Sim. dentro daquele contexto faz parte para ela. Não é fácil. Não dá para Não separar o corpo e a não mente, dá. né? É uma coisa só, eles se expressam É uma de coisa várias só. formas o tempo inteiro. Exatamente. Então, o brincar sem brinquedo, para mim, faz parte deste contexto. Apesar que parece que a gente deu a volta ao mundo e não voltou ao mesmo ponto, para mim, faz Para mim parte faz todo exatamente. sentido. Eu só fazendo os links aqui na minha cabeça, porque essa questão do brincar sem brinquedo, né? E essa questão do respeito com a criança. Para mim faz todo sentido. Eu consegui fazer várias conexões aqui. Porque até pensando hoje nesse mundo onde a mulher ganhou a independência, onde ela sai para trabalhar, o pai sai para trabalhar e a criança fica na escola e aí ela fica com o cuidador enquanto os pais trabalham. O que que a gente está vendo? Que cada vez tem mais brinquedo para suprir a ausência, para amenizar a culpa. Então você incentiva, né, o consumismo. Eu mesma, assim, eu às vezes tenho que me segurar um pouco, porque eu adoro dar presente. Mas pro Pedro eu dou uns presentes assim. Essa semana eu comprei para ele um quadro branco e um canetão. Meu, ele amou e ele tá aprendendo a desenhar carro, ele fica horas desenhando carro lá no quadro branco. E é isso, mas às vezes eu percebo isso, né? Falando da conexão entre o brincar e essa importância do respeito, do acolhimento. Eu acho que é isso, né, Si? Porque a gente às vezes quer
proporcionar tanta coisa que, como disse a Maria Montessori, é supérfluo. Às vezes, se você, num final de semana, você está cansado, óbvio, da semana inteira, mas a Elisama Santos falou isso uma vez numa palestra, você não precisa pegar 2 horas. Se você pegar 15 minutos, mas que aqueles 15 minutos sejam intensos, você e o seu filho, de entrega, eu acho que aquilo vai ser tão valioso. Mas é isso, né? Como vão vindo os brinquedos, a gente vai sobrecarregando a criança de estímulos, que são importantes os estímulos, mas, como eu disse, nada em exagero. E a gente deixa, às vezes, de proporcionar o que é importante mesmo, que é essa interação, esse contato. Sim. Eu sou um pouco crítica no tempo de qualidade, na teoria do tempo de qualidade, que eu acho que no tempo de qualidade a gente esquece que essa inclusão ela tem que ser o tempo inteiro e não só Sim, nos 15 minutos. sim. Então, eu acho que eu sou crítica no ponto na forma de se falar, porque ela pode ser um afago daquele que não está dando tempo para a criança. Então, você pode passar o dia inteiro fazendo qualquer outra coisa. Se der 15 minutos de coisa, está tudo certo. Não está tudo certo. Porque os outros, sei lá, 24 horas, os outros 23 horas e 45 minutos... Você não é respeitoso, você não... O resto do tempo do dia. Não importa se você está longe, se você está perto, se você está trabalhando, se você não está trabalhando, se você está fazendo comida, se você está passando roupa, se você está com a tia, se você está com... Não importa. Não importa. Realmente não importa. E cada família, ela tem a sua forma de buscar isso. A questão é qual o discurso que você está contando para a criança em cima disso, né? Então, ela entende o porquê que você está fazendo isso, porque falar que você precisa trabalhar para comprar o leite, você está punindo a criança, né? É o leite da criança. Ou seja, eu deixo de brincar com meu pai, eu deixo de ter atenção do meu pai e da minha mãe, porque eu preciso tomar leite. Não vou tomar mais leite, gente. É aquela tirizinha, né? Quanto é o seu tempo? Eu preciso ganhar dinheiro? Então, tá bom, me fala quanto é o seu tempo que eu compro. Né? Então, assim, qual é o custo que a gente está contando para cá? Ele tem a ver com isso. De fato, ele é importante você ter qualidade. É importante. Mas qual é o discurso antes disso? Qual é esse discurso? E aí, vamos entrar, porque vai acabar a live, a gente nem fala um pouquinho da gente. Assim, falta 14 minutos. Pelo amor de Deus. Quem está assistindo, pode falar, pode perguntar, fala se está dando sentido aquilo que a gente está falando, pode contar uma história, enfim, né? Vamos trocar aqui. E o brincar sem brinquedo, tudo isso que a gente falou, ele culmina para que a gente olhe para esse ser humano que denominamos na fase da infância, denominamos na fase da infância e chamamos de criança, mas ainda é um ser humano, que brinca. E nós perdemos essa conexão. E Sim. O brincar, como eu disse, o brincar livre, ele é puro pleonasmo, né? Então, se ele não precisa do brinquedo, ele brinca como? Como é que, se ele aprende com o brincar, como é que essa criança, como é que funciona a cabeça dessa criança, né? E o brincar, ele simplesmente é a forma que ele tem de interação com o mundo. Se ele não tiver o carrinho pronto, ele vai usar a roda da bicicleta que ele achou na esquina. Se ele não usar o carrinho pronto, ele vai fazer com um rolinho de papel higiênico. Ele vai fazer com a caixa de tananã. Com a própria mão. A mão vira o carrinho. Isso é onde a gente entra, né? O brincar sem brinquedo, ele é o brincar também com o corpo. E aí eu vou citar, já citei, acho que eu só citei Lídia Ortella até agora. A Lídia Ortella, ela fala muito sobre isso. Muito, 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 assim. Quem não conhece a fala dela, procure ouvir ela, assim, muito, sabe? Põe para ouvir, assim, fecha os olhos e ouça como se fosse uma poesia, porque é dessa forma, daqui a pouco ela não estará mais entre nós, porque ela já está muito velhinha. Então ouça, leia, assista, até vocês não quererem mais, porque é uma fala que
muito, muito, muito de entrelinhas, muito poética, muito rica, Intensa, né? de alguém que cresceu e tem. Fiz um curso dela essas semanas atrás com ela, né? E um dos, né? E aí eu estava explicando para eles, meu, é uma pessoa que ela é um arquivo vivo. Ela precisa de uma assembleia de pessoas à volta dela para botar em documentação aquilo que ela tem na cabeça dela, né? E ela fala do menino, a infância, criança para ela é menino, né? Você já ouviu a Lígia Pérez? Ela fala muito, Já, então, ela já. fala do menino. Então, tudo que ela fala sobre, quando ela vai citar a criança, ela fala do menino, né? Ela fala assim, o menino. Ela fala assim, o menino quando brinca, menino que não brinca, não se torna cidadão. Emily gosta de ficar com essas coisas, tampa de exatamente. É, É isso, né? Porque ela não tá aquilo não, ela não tá brincando com o brinquedo, ela está brincando com ela mesma. com ela E mesma. aí, com ela mesma, não importa aquilo que ela encontrou como meio. Então, o problema do brinquedo, e gente, entre aspas, tá? O problema do brinquedo, a parte ruim do brinquedo pronto é que te impõe a você brincar com aquilo. Então, Limita, né? Um pouco, né? então assim, se é um carrinho, eu não vou brincar, não vou pegar um carrinho do Hot Wheels e brincar de telefone. Eu vou brincar um carrinho de Hot Wheels e vou brincar de carrinho. Às Mas eu vezes pode até acontecer, mas é É muito raro. muito raro. Muito raro, muito raro. Então, o brinquedo pronto, ele traz isso. Então, aqui, no brinquedo aleatório, no objeto aleatório, ela está brincando com ela mesma. E a Lídia, ela fala muito disso. Menino que não brinca não se torna cidadão. Tem um mundo de coisa atrás dessa frase. Menino, quando não brinca, não se torna cidadão. Porque menino, quando não brinca, não sabe quem ele é. Porque menino que não brinca, não sabe qual é o corpo dele. Menino que não brinca, não sabe que a mão dele é forte o suficiente para pegar algo. Sim. Menino que não brinca, não sabe qual é o espaço do outro na hora de pular corda. Menino que não brinca, não respeita na hora da fila e não vai respeitar na hora da fila do banco. É. Não vai respeitar no trânsito. Não se Menino que reconhece e não reconhece o outro, né? Menino que não brinca não sabe das suas raízes, porque brincar é conhecer a sua cultura. É saber a música que sua avó cantava, que sua mãe cantava, as histórias que a gente ouvia, não sabe da sua cultura. Menino que não brinca não se torna cidadão. É muito profunda essa fala. Sim. É muito profunda. Então, ela conta o brincar e ela fala o brinquedo no contexto música. Ela fala muito de música, né? Sim. Eu fiz um O curso com estudo ela dela falando sobre música. é maravilhoso. Ela fala sobre o brinquedo como música, né? E então o primeiro brinquedo da criança, que é o brinco, ela fala que é o brinquedo, é a brincadeira de brinco, que é quando a criança ela precisa da interação do adulto. E qual é a primeira brincadeira quando a gente nasce? Você lembra alguma? Sua mesmo, ou que você fez com o seu filho? A primeira brincadeira. Ah, eu acho que quando tá mamando, você passa a mãozinha, você pega na mão dele, ele segura sua mão. Isso. E aí você canta boi, boi, boi. Ou você canta nana, nenê, que a cuca vem pegar. Ou você faz janela, janelinha, porta, campainha, bim, bom. Esse é o brinquedo. Qual é o brinquedo nessa brincadeira? O Qual é o corpo. brinquedo? O corpo. Aí a criança cresce. E aí ela vai brincar de serra, serra, serra do, serra o papo do, né? E aí ela vai brincar. Esse é o Otto, gente. Oi, Otto. Aí, sabe do que o Otto gosta de brincar? Vou mostrar pra você. Senta aqui, ó. Vamos brincar de macaquinho. Ele gosta assim, ó. Macaquinho, piso milho. Flô, flô, Não, flô. eu gosto de rato, assim, ó. Mas é uma coisa diferente.
Macaquinho, na frente da sapucaia. Ele fica, ele testa. Na barrada, sai. Macaquinho. Ele gosta disso. Eles gostam de brincar com o corpo, né? Não precisou de nada, só o corpo. Não. Então, assim, sabendo dessas. Vou fazer. Esse é o Chico. Oi. O brincar, ele se inicia com o corpo. Seja ele com um adulto ou sem um adulto. Ele é o corpo. Ele vai procurar coisas que potencializem esse brincar. E aí entra o brinquedo. E aí a gente tem uma vasta, que aí é outra live, né? A gente tem uma vasta gama de brinquedos. Mas antes disso, o brinquedo é o corpo. Sim. O bebezinho no berço, né? Ele descobre a outra mão e aí ele vai... Peguei, né? Agarrei. Né? O que acontece se eu pegar esse brinquedo? E quando eu solto? Exato, mordeu o dedo do pé, né? Então, lógico, tem todo um estudo em cima disso, que, cara, tem pessoas incríveis, né? Falando sobre isso tecnicamente, profundamente. Cuidado, meu. Cuidado, Francisco. Acho melhor descer um. Estamos subindo na árvore. Então, assim, a gente precisa lembrar disso, refletir sobre isso quando a gente vai falar sobre tudo isso que a gente falou aqui, que foi 1 milhão de coisas em cima de um tema só, que é o brincar, que é o brinquedo. Então, assim, qual voltando, respondendo talvez uma pergunta aqui da live, brincar sem brinquedo. Então, a reflexão que eu quero deixar qual é o papel não só do brinquedo, mas do brincar na sua família. Qual é o quadrado, qual é o espaço do seu filho dentro da casa, dentro da família? Qual é o poder de voz dele? É essa pergunta que a gente tem que se perguntar para responder sobre o brincar. Porque eu posso falar aqui sobre brincar, milhões de teorias, você também pode falar, talvez você nem precisaria de mim, né? Lógico que é um bate-papo, você sabe de tudo isso que eu estou te falando, mas a gente pode falar das formas de brinquedo, a gente pode falar das formas de brincar, do porquê, né? A gente pode aqui, de qual é a importância do brincar, que está demasiadamente falado aí, mas nada disso vale a pena se a gente não se perguntar, seja ele pai e mãe, seja ele professor. Porque o professor, dentro da sala de aula, também é um adulto. Sim. Então, qual é a parte da sua infância não resolvida que você está transferindo para o seu aluno? Exato. Qual é a parte dela? Qual é a voz do seu aluno dentro da sua sala de aula? Qual é o protagonismo dela? É sentar para ouvir uma história? Ou é construir a história com você? Exato. E isso que você está falando, eu penso também que outra reflexão, a gente tem 4 minutos, outra reflexão bem importante, né? Além de tudo isso que você falou, que eu acho que é o que tem que ficar mesmo como reflexão, só mesmo para, tipo, um algo a mais. O quanto é importante para que a gente entenda a infância, que a gente entenda essa criança, nós nos reconectarmos com a nossa criança. Porque a gente fica muito careta, né? A gente fica adulto, a gente fica sem paciência, sem tempo, sem saco. Então parece que tudo é chato, tudo é perda de tempo. E eu acho que é isso, assim, se reconectar com a sua criança. Porque para você conseguir brincar com o seu filho e olhar o seu filho, ou o seu aluno, como você disse, né? Seja enquanto pai e mãe, seja enquanto professor. Olhar a criança verdadeiramente, né? É preciso que você enxergue como uma criança, porque senão não tem o vínculo. E é muito fácil, né? Juro, acho que talvez caia. Vamos lá. É muito fácil. A gente tem 3 minutos, mas eu acho que dá tempo. É muito fácil a gente falar bonito, né? Que o brincar, ele é incrível, que você tem que brincar com a criança, sobre o tempo. Isso tudo é muito gostoso de você ouvir, né? E é necessário você ouvir. Mas aí entra o lado contestador. Mas aonde chegamos? Fazemos de fato isso? Exato.
Realmente nós fazemos de fato isso? É o que eu acordo e durmo pensando todos os dias com os meus filhos. Onde eu posso melhorar? Hoje eu fui. Tô falando da Cíntia. Eu tenho consciência de que eu fui a melhor mãe. Mas eu tenho certeza que eu posso melhorar. E eu posso melhorar aonde? Quando eu termino de dar, você falou sobre na pandemia e tal, eu faço atendimento para também crianças com espectro de autismo, de seletividade alimentar, tal, e a gente faz em casa. Foram fatores que agravaram muito também com o distanciamento social. Então, elas precisam desses atendimentos com as vivências sensoriais. Então, perdi o que eu ia falar. Aonde eu posso melhorar com esta criança? Qual o discurso que ela está me contando? Porque é muito arrogante eu chegar lá e falar, olha, vamos brincar disso, sem saber quem ela é. Olha, você precisa mexer com isso, você precisa fazer isso, você precisa... É muito fácil virar para o meu filho e falar assim, olha, você não vai jogar videogame o resto da sua vida. Muito arrogante. Isso é chato. Isso é chato, entendeu? Ele não tem videogame, tá, minha gente? E a gente tem sim. Dos anos 80. É videogame. Eles têm um Mega Drive no computador. Na verdade, não é um Mega Drive, um PS1. Vocês são incríveis, vocês são crianças incríveis. Eles tiram selfie com celular, que não é celular, entendeu? São demais. Eles falam que tem, entendeu? Mas a gente tem. Mas eu sei que eles precisam. Qual parte da minha criança está projetado nisso? A gente tem sim. Eu sei. Qual parte da minha criança... A gente tem sim, tá? Qual parte da minha criança está projetada na minha fala, meu filho não vai jogar videogame? Você entende? Qual parte da minha criança está projetada quando eu olho para uma criança que eu estou atendendo semanalmente, quando eu falo assim, não, mas é importante ele tem que mexer nisso, ou ele tem que mexer naquilo. Qual parte da infância da mãe dessa criança que fala, nossa, mas eu vou fazer uma sujeira danada? Né? Qual parte de mim é isso? E isso tem a ver com tudo isso que a gente está falando. O brincar. Se eu consigo entender que aqui sou eu e ali é ele, eu vou conseguir brincar com meu filho sem interferir nas minhas preferências. Filho, eu não gosto de brincar de boneca. Tudo bem? Tudo bem, a gente pode jogar XXXPTO, a gente pode brincar de carrinho, a gente pode brincar disso, a gente pode brincar de outra coisa. Tudo bem. Entendeu? Então, assim, eu não preciso me ferir para fazer algo para... Eu preciso me respeitar e ele tem que entender que eu estou me respeitando. 20 segundos, sim. Gente, você chegou nas redes sociais? Desculpa. Oi, Sim. Pelo menos a gente consegue se despedir, né? Ai, desculpa. Eu falo muito. Imagina, eu adoro, sabia? Porque eu acho que é porque o papo tá bom, né? Vai fluindo. Eu acho que é isso, né? Essa conversa é muito gostosa. Você disse que você fala muito, mas eu também falo muito. Então, é que é gostoso, né? É bom conversar. É bom. Si, muito obrigada. Se despede. Pode concluir sua fala com calma. E eu queria agradecer mais uma vez. Eu acho que eu falei, né? Tudo que tinha que falar. A importância é essa, é olhar para a criança, é olhar para a infância, olhar para o seu filho, se olhar e estar atento, né, a tudo isso, né? E estar atento que o corpo faz parte de tudo isso, né? Ele é o principal condutor do brincar e do desenvolvimento. Sem ele, não existe nada. Essa eu acho que é a mensagem principal. E passando isso, quero agradecer imensamente o espaço, o convite. Adoro falar sobre isso.
Quando quiser, estarei aqui para trocar, para fazer obrigada. live, enfim, estou aqui. E é isso, estou muito feliz. Pessoal que quiser conhecer mais o trabalho da Verde Rosa, só seguir lá, Oficinas Verde Rosa. A Renata deixou lá no post, enfim, né? Ela está em plano, talvez esteja no IGVT também, né? Isso, eu vou salvar até essa parte 2 aqui, como seu encerramento, enfim, para que tenha essas informações, né? Oficina Verde Rosa no Instagram, tem o Facebook também, né? Sim, também é o mesmo @, Oficinas Verde Rosa. Quem quiser conversar com a gente, estamos aqui, adoramos conversar, por telefone, por live, por áudio, ou seja, dá um pouquinho... Que é aquela coisinha, né, Renata? Mas O importante é falar. A gente vai desenrolando. Verdade. Isso. Muito obrigada, mesmo. Eu que agradeço, Sim. Fiquei muito feliz de você ter aceitado esse convite. Fico muito agradecida. Eu acho que esse assunto é muito importante, ele tem que sempre estar em pauta mesmo, né? E mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela atenção lá no direct, no WhatsApp, hoje. Tá bom? Muito obrigada mesmo. Valeu. Gente, sigam a Cintia, acompanhem ela nas redes e obrigada. Tchau. Tchau, Cí. Tchau. Bom domingo. Para você também.